Bom dia, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Dando continuidade ao estudo dos pronomes, hoje falaremos do emprego da expressão agente como pronome pessoal. Falaremos também da subdivisão dos pronomes pessoais retos, vendo um quadro específico e principalmente as situações de contexto em que eles serão utilizados. Bem, falando especificamente do emprego da expressão agente, logo observamos que no dia a dia em que estamos, nós vemos o tempo todo a substituição substituição do pronome nós justamente por essa expressão, que, como veremos mais à frente, originalmente é uma expressão substantiva. Então, na verdade, a expressão agente é um substantivo, porém, pelo uso já consagrado desde muito tempo, ela se transformou numa espécie de pronome. Bem, vendo aí no início da página 158, você vê logo o seguinte: a expressão agente, há muitos mesmos anos, vem sendo usada como pronome pessoal. Repare que em nenhum momento ele afirma que ele é um pronome pessoal, diz que vem sendo usada. Ela, no entanto, pelo menos oficialmente, repare que há aspas, ainda não integra a classe dos pronomes. Você não verá naquelas 6 subclassificações de pronomes a palavra agente em nenhum deles, né? No quadro que resume as palavras, né? As classificações. Bem, embora seja empregada cotidianamente por todos os brasileiros. Não há um brasileiro que não tenha usado ou que use o dia todo, né? Vamos dizer assim, essa expressão. A respeito desse uso, leia esse texto. Esse texto abaixo, está nesse quadrante esverdeado, é um texto do escritor John Robert Smith, Coisa da Gente, né? Publicado na revista Língua Portuguesa. Bem, ele traz algumas informações, ele faz um pequeno histórico a respeito da língua, de maneira geral, e especificamente da origem da expressão você, ou do pronome de tratamento você, perdão, e da expressão agente, né? Como é que ela surgiu? Vou lê-lo rapidamente. As línguas mudam com o tempo e as mudanças ocorrem paulatinamente sem os usuários perceberem. Vocês já devem ter notado isso. Mesmo tendo uma pequena idade, já notaram que a língua se transformou desde que vocês começaram a falar. Uma mudança dramática, entre aspas, né, da língua portuguesa é o uso da expressão agente como pronome. Ana Maria Ziles, numa pesquisa de vulto sobre o tema, comenta que o substantivo agente, em português, adquiriu no curso de seu desenvolvimento a função gramatical de pronome. Reparem que aí a especialista, né, a estudiosa no assunto, ela afirma que agente não é pronome, e sim um substantivo, pelo menos oficialmente. Ana Maria informa que existe um paralelo com o pronome você. Então, a expressão agente tem uma ligação, né, traça um paralelo com o pronome de tratamento você, que se originou na forma de tratamento vossa mercê, reparem, utilizada inicialmente para se dirigir ao rei, lá no início, né, na origem da língua portuguesa. Vocês terão mais informações. Mais tarde usada por entre a nobreza na corte e mais recentemente pela burguesia portuguesa e brasileira.
no seu desenvolvimento histórico, Vossa Mercê sofreu várias reduções fonológicas. Lá no princípio, né, na origem desta palavra, era escrita dessa forma, Vossa Mercê. Depois virou Vós Mercê, depois você, e hoje, comumente, as pessoas, principalmente ao escrever, já colocam só VC, né? Eu acho que a próxima redução será só o V, né? Bem, a diferença entre os dois pronomes é que você se originou da elite, reparem, dois pronomes que ela se refere aí, o a gente e o vossa mercê, que é no caso hoje você, da elite, ao passo que a gente tem origem na fala popular. Então, você na elite e a gente no popular, como está hoje, né? A maioria das pessoas fala a gente. Então, a gente ocorre hoje em dia na fala de todas as classes sociais e de diferentes graus de instrução, principalmente em textos informais e, nos últimos anos, em textos semi-informais. O uso de agente ainda não tem prestígio oficial, sendo considerado pouco apropriado em textos formais. Por exemplo, nas produções oficiais, nas redações, não é indicado que se use esse agente, né? Para isso, nós temos outros pronomes oficiais para isso. Na fala, no entanto, impera, ou seja, ele domina. Ouve-se agente em sermões, especialmente os improvisados, não escritos, já que os escritos requerem um cuidado maior, reuniões de condomínio, encontro entre pais e mestres, comícios e interações entre professores e alunos em sala de aula, conversas ou bate-papos virtuais. Reparem que onde o agente impera é justamente na fala, nas situações informais de comunicação. Em vez de excluir, como o uso excessivo do pronome nós pode fazer, né? Agente é democrático, pois inclui as pessoas presentes na conversa, nivela diferenças sociais e aproxima os participantes do discurso. Então, segundo a análise do professor John Robert Schmidt, ele diz que o agente, para uma situação de interlocução, de fala, de ato de comunicação informal, o agente aproxima muito mais do que o nós, né? Ok. Dito isso, passemos à subdivisão dos pronomes pessoais. Veja bem, essa subdivisão ela está ilustrada também na página ao lado, na página 159. Na verdade, na 159 temos o quadro, mas é preciso marcar algumas situações aí. Vamos lá. Uma palavra, quando participa da estrutura de uma oração, além de integrar uma determinada classe gramatical, ela pode ser substantivo, pronome, artigo, numeral, advérbio, etc, etc. Exerce também outra função, chamada de função sintática. Desde que começamos o ano letivo, estamos falando de função morfológica, ou a função que a classificação gramatical que essa palavra tem. Mas, a partir daqui, nós vamos também incluir o aspecto sintático. O que seria essa função sintática? De que ela depende? Então, essa função sintática ela depende das associações que essa palavra, no caso aqui específico, o pronome, ela estabelece com as demais palavras. É com que ela combina para formar uma oração para ter sentido, né? No caso específico dos pronomes pessoais, dependendo de como são empregados nas orações, os pronomes eles podem exercer duas funções sintáticas, a função de sujeito e a função de complemento. Então, essa dupla possibilidade de função leva nós a uma subdivisão desses pronomes. Por isso que há essa divisão, ou subdivisão, entre pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. Vejamos. Se fosse uma regra fixa, por exemplo, os pronomes que fossem retos seriam só retos e apareceriam só na função de sujeito, e os oblíquos só na função de complemento, seria muito fácil, né?
mas vai depender da posição, como ele disse acima, da combinação dessas palavras dentro do contexto oracional. Então vejamos, se o pronome pessoal exerce a função de sujeito, ele é chamado de pronome pessoal reto. Se o pronome pessoal exerce a função de complemento, ele é chamado de pronome pessoal oblíquo. Olhe o detalhamento nos exemplos abaixo. Veja nesses exemplos. Nós tivemos só uma oportunidade de conversar com você. Com ele. Nós tivemos só uma oportunidade de conversar com ele. Repare que o nós é o sujeito, ou seja, ele é o praticante da ação. Bem, como o sujeito ele é simples, ele está limitado ao pronome nós. Então, e esse ele que apareceu, que normalmente exerce a função de sujeito, quando aparece sendo o praticante da ação? Ora, ele está num complemento. Observem também o acompanhamento desse pronome. Ele está acompanhado de uma preposição. E sujeitos não são acompanhados de preposição. Geralmente, com a preposição, ele acompanha um complemento. Então, como o ele está na função de complemento, ele é classificado como pronome oblíquo. Reparem a inversão no segundo exemplo. Ele deixou muito claro que jamais desconfiaria de nós. Agora o ele aparece como pronome reto, porque ele é o sujeito da oração. Ele pratica a ação. E o nós, reparem mais uma vez que está acompanhado de preposição, deixa de ser sujeito e passa a ser complemento. Certo? Aqui ao lado, vejam os exemplos. Esqueci de colocá-los, né? De demonstrá-los aqui. Então, os exemplos que eu estava citando, né? Aqui ao lado, vejamos, nós temos alguns conceitos básicos de oração. O que seria uma oração, que é qualquer frase ou parte de frase construída em torno de um verbo. De sujeito, que é um termo, palavra ou expressão com o qual o verbo estabelece relação de concordância. Aí temos alguns exemplos que eu não vou aprofundar ainda, até porque lá nos capítulos 4 e 6 nós trabalharemos exclusivamente essa análise sintática, desde o estudo do sujeito, passando pelo estudo do predicado, complementos verbais, complementos nominais, vocativo, aposto, agente da passiva e adjunto adverbial, adjunto nominal, enfim, todos esses elementos sintáticos. Na próxima página, para concluir, nós temos o tal quadro que eu citar agora há pouco. Olha só. Nos exemplos, né, ele retoma, nós que pelos exemplos a classificação de uma forma pronominal, como pronome reto ou pronome oblíquo, não é fixa. Vocês viram lá que o pronome ele, por exemplo, ora ele pode aparecer como sujeito, ora pode aparecer como complemento. Então ela depende da função sintática que o pronome exerce no enunciado. Função sintática, o lugar que a palavra ocupa dentro da oração. Se ele aparece praticando, sujeito. Se ele aparece lá no final, como complemento. Então, esse quadro, ele demonstra claramente, quadro que eu me refiro, essa situação. Né? Reparem que nós temos na primeira coluna os pronomes pessoais retos, na função de sujeito. Os mais conhecidos, né? Eu, tu, ou você, né? Já falamos disso no vídeo lá mais para trás. Ele, ela, nós, vós, vocês, né? Já que o vós está em desuso, né? Como foi falado também anteriormente. Eles, elas. E aí, reparem que há dois grupos de pronomes pessoais oblíquos. No grupo 1, é aqueles que aparecem não ligados por preposição, que pode até tornar mais difícil a classificação em sujeito e complemento. Nós temos o mi, o ti, o você, o si, o, a e li. Né? Si, o, a, li, nos, reparem,
quando vier sem preposição, o NUS, e também não vem acentuado, né? É complemento. Vocês, se, ó, as, lis, se, ó, as, lis, também, que aparece tanto na segunda pessoa do plural quanto na terceira pessoa do plural. E aqui, no segundo grupo, no grupo 2, os que vêm precedidos de preposição. Preposição ainda não estudamos, mas vamos citar algumas. Por exemplo, nós já conhecemos lá duas nos exemplos anteriores, o de e o com. Temos também outras, né, como para e sobre. Nós vamos conhecer mais à frente. Pois bem, então aqui nós temos os outros, o minho, comigo, ti, contigo, você, se, consigo, se, ele, ela, consigo, nós, conosco, vós, convosco, vocês, se, consigo, se, eles, elas, consigo. Certo, gente? Então, basicamente, é isso, né? Esse quadro, ele não é só ilustrativo, ele demonstra todas essas situações em que pode ocorrer com o pronome. Ora, poderá aparecer como sujeito. Olha, e reparem, só aparecerá como sujeito esses que estão aqui. Esses outros aqui jamais podem aparecer como sujeito. Por exemplo, por isso que é proibido eu começar orações com o me, por exemplo. Me desculpe. Normalmente, na fala, a gente faz uso, né? Mas nos textos escritos, há uma regra que diz, principalmente nas redações oficiais, que não é acertado iniciar orações com pronomes oblíquos, certo? Bem, aqui para o complemento final, né, nós temos uma pequena ressalva sobre os pronomes de tratamento, né, que vocês já estudaram anteriormente, mas é bom sempre revisar, né? Os autores só colocaram alguns, né? Mas nós temos o senhor, o você também, olha que incrível. Também é classificado como um pronome de tratamento. Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Majestade. Enfim, né? E temos aí as situações de uso. Então, obrigado por assistir até aqui e continuem ativos nos nossos estudos.